Boa noite, Bozinha, tudo bem? Seja Boa noite, bem-vindo à nossa live. boa noite, tudo bem? E você, Márcio, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a Boa, todos que estão nos ouvindo e uma satisfação estar podendo participar da sua live. uma satisfação a minha você poder participar aqui como convidado, né? Então, hoje, né, a gente sabe que tem vários assuntos em pauta, né, e nesse tempo aí de pandemia, projetos, decretos, enfim. Só que hoje nós não vamos falar nada disso. Isso, às vezes, é um assunto bastante batido, né? Então nós vamos falar bastante hoje sobre o legislativo em si, né? O Bozinha, para quem não sabe, ele tem uma grande experiência no legislativo, foi vereador por duas vezes, presidente da Câmara Municipal de Campo Magro por duas vezes, né? Uma pessoa de longa experiência, vasta experiência, e muitas pessoas não conhecem os projetos também que ele fez enquanto vereador, né? Muita gente conhece as obras que foram feitas na época dele enquanto prefeito, mas enquanto vereador pouca gente conhece o trabalho, né? Já faz um certo tempo, né, Bozinho? Não vou chamar você de velho, mas já faz um certo tempo, né? Se Faz. puder contar aí para nós, Bozinha, como que foi a primeira eleição, quando você disputou, quando que veio, surgiu no seu coração essa ideia, eu quero ser vereador, por quê? Né? Muita gente não sabe o porquê disso, por que se envolver com política, né? Eu ouço bastante essa pergunta, Bozinha, então eu vou fazer isso para você. As pessoas perguntam, Márcio, mas você, por que você quis se envolver nisso? Por que você quis ser político? E eu Então, faço essa pergunta para você. boa pergunta. A primeira vez que eu fui candidato a vereador foi em 1992, que aqui em Campo Magro ainda era distrito só de Almirante Tamandaré. E eu disputei aquela eleição, então, por Tamandaré ainda, que era Tamandaré. E o que Aham, me levou a eu ter essa vontade, almejei ser candidato a vereador, foi porque eu, quando muito novo, passei no concurso público do Instinto Inampes. Bem quando sim. veio a unificação do Sistema Único de Saúde, daí que era o SUDES, que hoje é o SUS, então integrou o Inampes com a Secretaria Estadual de Saúde. E eu tive a felicidade fui trabalhar no gabinete, fui prestar um serviço substituindo as férias de um colega nosso. Então eu era do INAMP, distinto, e lá eu conheci o secretário de saúde. E o secretário, como a gente fazia parte do gabinete, viajávamos o Paraná todo. E na área de saúde, então, assim, gabinetes odontológicos, ambulâncias eram distribuídos para os 399 municípios do Paraná. Isso em 1987, 86, 88, que foi o período que fiquei lá. E o que nós vimos aqui como distrito, eu lembro que os vereadores aqui do município eram o Tadeu e era o Míntio. Sim. E eu, naquela ocasião, trabalhando, eu vinha muito jogar futebol, sabe? Participava muito, né, na época eu morava lá em Santa Felicidade, mas eu vinha jogar aqui muito em Campo Magro, porque todos sabem que o pai é nascido aqui em Campo Magro e a mãe em Santa Felicidade. E daí o período, né, daí meu pai foi morar em Santa Felicidade, o falecido pai, e nós também estávamos lá com a minha avó e tal. E eu vim aqui a Campo Magro e eu olhava assim as pessoas e como eu tinha essa facilidade de estar conversando diretamente no gabinete do secretário, eu pensava, poxa, Campo Magro não tem aqui distrito, né? Tinha a subprefeitura que era ali do lado onde era a delegacia, onde é a unidade de saúde agora da sede ali, Sim, pertinho da Tadeu Câmara Monfrão, né? Municipal, é. E nós estávamos ali e eu dizia, poxa, mas esse povo merecia uma ambulância. E conseguimos uma ambulância, eu nunca esqueço. Pinhão, que é um município do Paraná, lá perto de Guarapuava, recebeu uma ambulância. E a ambulância de lá era uma ambulância boa. Eu disse: não dá para levar para Campo Magro? Uma ambulância. Era uma F100, imagina, na época a gasolina. Imagina como que era. E nós trouxemos, acho que o prefeito, se não me engano, era o Piruci, em Almirante Tamandaré, e nós, através de um pedido dos vereadores, nós conseguimos trazer a ambulância para Campo Magro. E ali, como eu acompanhava, né, medicamentos também era diferente, a central de medicamentos eu conseguia destinar, eu não, a Secretaria, né, Estadual, destinar mais medicamentos para o município de Campo Magro, então distrito, e ali eu disse, poxa vida, eu consigo fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí a minha vontade, aí em 1992, eu digo, vou ser candidato para ver o que acontece.
E daí disputamos a eleição, fiquei na suplência, quase fui eleito, eu lembro, era muito diferente. Os votos eram apurados lá em Rio Branco do Sul, cédula manual, né, aquela cédula de papel. Aí no primeiro dia eu Aquela estava que eleito, o pessoal contava, era uma com hora estava X, eleito, né? outra hora. Eu lembro muito bem da É. história do seu Tico Valenga, né? Ele sempre conta. Saí de Tamandaré eleito, quando cheguei em Campo Marco já não estava mais eleito. E então, nós disputamos aquela eleição mesmo. Aí eu perdi na eleição, mas não desisti. Aí quando veio a emancipação do município, aí nós votamos para a emancipação, 1995, 96, né, que tivemos a eleição, eu fui eleito vereador, primeiro mandato 97 a 2000. E então isso que me levou assim, aquela vontade e conseguir fazer algumas coisas. Depois eu fui reeleito no ano 2000, né, até hoje o vereador mais votado da história, não proporcional, mas mesmo em número de votos, né? Fizemos na época em 2.650 votos. Fiz acho que 6, alguma coisa por cento do total dos votos do município. E então depois no terceiro mandato, né, do município, no terceiro mandato eu fui eleito prefeito. Mas quando vereador fiz alguns projetos que você perguntou, eu tenho assim E, alguns que eu lembro, né? Por exemplo, o primeiro projeto que nós aprovamos foi o regimento interno e a lei orgânica, né? Eu fiz é, parte, né? Não era de minha autoria, mas somos nós, os 9 na época vereadores, que discutimos e aprovamos. Então, na a época, lei, o Amarildo era o presidente da Câmara, né? o Tava Amarildo, que foi o Ed era vereador também, né? O seu sim, Lufrido, seu né? Lofrido, o Maurício Minigusso, Adão de Cristo, o Miguel Bueno, Irmão o, do Arlindo, Sé, para quem não o sabe, né? Sérgio Campestrini, o Miguel. E então, nós fizemos assim, o primeiro projeto de lei que nós aprovamos, né, que foi o regimento interno e a lei orgânica, tudo do zero, né? Discutimos o município. E eu, como vereador, alguns de minha autoria, eu lembro alguns importantes, que um que eu destaco até hoje, que é o uniforme escolar, e se você olhar lá na Câmara, tem, né, o projeto aprovado, e nós falávamos assim, como não tinha condições o município, talvez nós tínhamos assim, eu fiz que poderia ser feito através das empresas, com patrocínio, foi indo, mas não aconteceu em uma daquelas gestões, daí quando eu estive prefeito, aí nós conseguimos implantar de fato, né, cumprir, né, esse projeto de lei, que é uma lei, né, que tem do uniforme escolar. Outra que é muito interessante, o médico na escola, que tem um projeto de lei que exige que o médico vá na escola e consulte os alunos, e funcionava muito bem. Uma ideia que surgiu assim, até eu fiz uma cópia de um projeto que funcionava em outros municípios, tinha Curitiba e, se não me engano, Quatro Barras. Eu fui me informar, implantamos na nossa época da prefeitura também, e muito interessante, e acho que é uma das prioridades, porque eram detectados desde problemas de, assim, vamos ser bem franco, de piolho até problemas seríssimos cardiológicos. Então isso é muito importante, né? Que facilitava o médico ir na escola, fazia. Eu passei por isso quando estudava. Então isso funciona. Aí fizemos para o funcionário público da minha autoria também o plano de saúde e também o de vale alimentação, todos que foram da nossa autoria. Alguns que eu lembro, assim, entre vários, né, como nome de rua e essas coisas que são mais, mas assim, projetos De muito relevância. importantes, né, que eu lembro, assim, são vários. Eu tenho uma relação e até não sabia que nós íamos discutir sobre esse assunto, mas é importante, né? Muitos projetos tem lá que vocês sabem que teriam que, assim, as administrações poderiam estar cumprindo, porque são que não tem muito custo para o município e que chega, né, ao alcance de toda a população. Eu acho que isso são algumas prioridades que, na minha opinião, como no dia a dia também, daí depois vinham os projetos que não eram da minha autoria, vinham do executivo, que nós analisávamos através das comissões, depois eram votados, né? Mas assim, tive uma experiência muito boa. Falava hoje com o Miguel Bueno, que fui fazer uma visita para ele, era diferente, assim, a gente parecia que havia mais respeito, sabe? Não que hoje não haja respeito, mas era mais integrado, assim. Por exemplo, lá tinha a situação, a posição, a gente discutia, mas depois todo mundo chegava a um consenso e era mais harmônico. Não tinha nem uma picuinha, por exemplo. Discutíamos o município mesmo, não que hoje não seja discutido,
Mas eu vi que era mais integrado, o grupo de vereadores e o próprio executivo, o legislativo e o executivo, discutíamos e chegávamos a consenso. Ah, dava algumas brigas, alguns quebra-pau, dava sim, mas assim, sabe, dentro do respeito. É normal, né? O estresse ali, a pressão, né? Por exemplo, a semana a gente teve uma semana bem pesada aí de votação desse projeto de lei das sanções. Ficamos praticamente a terça-feira o dia todo discutindo o projeto. Eu, como presidente da CCJ, né? Acredito que você deve ter participado de várias comissões também. É um Sim, trabalho de leitura, estudo, discussão, e daí entra o corpo jurídico, enfim, é desgastante, né? E é um trabalho que não aparece, né? As pessoas às vezes têm aquela noção que o vereador tem que ir lá no asfalto, tirar uma foto, né? Dizer que está olhando a máquina passar. Pode ser um trabalho do vereador? Pode, é um tipo de fiscalização, mas é mais o trabalho legislativo em si que o vereador tem que se dedicar. E a gente sabe que no teu tempo era uma dedicação constante, né? Até achei bem legal que você falou a respeito quando o município foi criado, né? O sim. trabalho que deve ter dado você partir um regimento interno, aprovar uma lei orgânica, fazer o regimento interno do zero, né, criar o município legislativamente falando do zero, deve ter sido um trabalho bem árduo, né, Bozinho? Nossa, a gente partiu do zero mesmo, né? Claro que vinha com a bagagem, que como era desmembrado do município de Almirante Tamandaré, mas só que daí não era mais Almirante Tamandaré, né? A legislação é outra. O hino também nós aprovamos de Campo Magro, a letra, a música, a bandeira de Campo Bandeira, Magro, então o brasão do município, então a história é que isso vai ficar mesmo para sempre, né? Que uma contribuição, né, da nossa, que o povo nos confiou, né, através das eleições. E é muito importante a história do município e a lei orgânica e o regimento interno depende exclusivamente, você sabe, da Câmara Municipal, né? O sim, executivo não tem nem como, pode até opinar, mas não tem como, quem altera, quem faz, quem acontece é a Câmara Municipal. Então, hoje, na minha opinião, tem muitos tópicos ali que devem ser até reformulados, né? Porque vai progredindo o município, as coisas vão mudando, as outras leis, né, vão sendo exatamente. readequadas, federais, estaduais. Então, também é É, uma necessidade que eu vejo. por exemplo, muita coisa não existia. Por exemplo, esse negócio de transmissão ao vivo, de sessão de internet, não existia na internet, né? Então o mundo vai evoluindo e leis assim a gente vê que muitas vão se tornando obsoletas, né? Até eu tenho pensado em propor um grupo de estudo dos vereadores para excluir algumas leis, né? Hoje nós temos 1.125 leis, se eu não me engano, 27, mais ou menos assim, leis ordinárias do município. E muitas delas a gente vê, pega ali e já não tem mais por que existir, né? Então existe uma vontade minha de ter um grupo de estudos para a gente poder fazer uma economia legislativa, digamos assim, no nosso município de Campo Magro. Também a gente sabe Sim. que precisam ser revistas várias questões, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, mas é uma evolução, né, Bozinha? Muita coisa mudou, né, e vai mudar bastante ainda, né? Por exemplo, sessão, hoje a gente já consegue fazer uma sessão por videoconferência em tempo de pandemia, que é uma coisa que Sim. a gente jamais nunca pensou em ter uma sessão desse tipo, né? Então, enfim. Mas gostaria que você falasse também um pouco dessa relação, do tempo que você era presidente da Câmara, vereador, qual que era essa relação com o executivo naquela época, né? Eu sei que você já foi um vereador de situação e já foi um vereador de oposição, você viveu é, essas dificuldades, né? E às vezes o povo não entende, mas a gente tem, não que a gente seja oposição, seja inimigo, né? As pessoas às vezes nos acompanham pela internet e pensam que a gente é inimigo um do outro, muitas vezes, e não, é uma oposição de ideias, né? As pessoas pensam diferente, né, umas das outras, e nós vivemos numa democracia, né? E até o nosso partido, que é o MDB, ele prima por isso, né? É o movimento democrático do Brasil, né? Brasileiro, Sim. prima pela democracia, então pela discussão, pelo crescimento através dessa criação de consenso de discussão, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte, relação executivo-legislativo, como que foi a tua experiência enquanto vereador de base, vereador de oposição, enfim. Não, sempre foi assim, como nós sabemos, né, que a lei fala, e independente, mas harmônicos.
eu sempre, na minha função, tanto da situação quanto da oposição, foi sempre muito de respeito. Nós discutíamos, eu tinha a nossa, nós, eu, quando presidente da Câmara, principalmente, defendia muito a Câmara Municipal e os vereadores, mas defendia a população, que é essa a nossa função. Então era bem harmônica, porque os 2 mandatos que eu estive vereador foi com o mesmo prefeito. E no primeiro mandato Era eu o era Lovanir, né? oposição, o Lovanir Menegus. E então eu era oposição porque eu fui candidato quando eleito pelo Pirucci, né? E daí perdemos a eleição, né? O prefeito que eu apoiei perdeu e eu fiquei na oposição. Mas depois, tanto é que a gente fez um trabalho que eu consegui depois, no segundo mandato, ser os 4 anos presidente da Câmara. E sempre com uma facilidade entre os pares, os vereadores e também entre o executivo. Era muito presente, eles chamavam, a gente participava muito do que acontecia no executivo. Então, quando discutimos antes mesmo dos projetos irem à Câmara, o que poderia ser feito? Muita integração com o governo do Estado e junto com. Porque quem ganha é o município. Tem coisas que não vale a pena ficar, por exemplo, fazendo polêmica e o povo perdendo. E também quando precisa, por exemplo, queriam passar a estrada de ferro no município de Campo Magro, ia vir a linha do trem para cá. Eu bati o pé e Uhum. disse que não ia vir, porque o que ia trazer de vantagem? Ia ter um porto seco, o que nós íamos ter? Um porto d'água, por exemplo, porque como somos ricos em água, e bati o pé, algumas pessoas, não, digo, depender de mim, não vai existir, não existiu. Algumas polêmicas assim, porque se é de proteção, por exemplo, ambiental, como que viria um transtorno desse, né? Então, muitas Sim. coisas só que nós entrávamos em consenso, né? E jamais assim de atacar, mas preocupados com a questão de desenvolvimento do município. O que eu acho também, na minha opinião, que já deve ser revisto é o plano diretor do nosso município, o código de posturas também, porque está evoluindo, já dá para fazer muitas alterações. Então, isso que nós devemos, porque quem vai ganhar com isso são os investidores, a indústria, o comércio, as pessoas, né? Por muita coisa, por exemplo, eu falei até durante aquela live nossa do meio ambiente, que se você alterar o plano diretor, por, pelo simples fato ou pelo grande fato de estar sendo implantado a rede de coleta de esgoto, muitas coisas podem ser mudadas. Atração de novas indústrias que possam vir, porque antes não poderiam, não tinha como, porque não tem a coleta de esgoto, condomínios ou loteamentos, assim, como diminuir a metragem, né, porque hoje são, por exemplo, chácara de 2.000 metros, 5.000 metros. Claro que eu sei que tem um decreto estadual, depende da Assembleia Legislativa, mas nós temos já argumentos e temos uma mudança no município que está progredindo para caminhar para transformar, facilitar, para gerar emprego e renda, por exemplo. Então, são leis, né, que nós temos que, com certeza, tem algumas que vão partir do executivo, que é a prioridade, por exemplo, essas, mas que o legislativo tem que estar em consonância e conseguir trazer, né, essa parceria, que é um benefício, que é uma exigência. Todos os outros municípios fazem, evoluem, nós vamos para 24 anos, né? Então, uma cidade Verdade. que já tem que alterar muitas leis, né? Que nem você falou, tem algumas que não têm nem importância mais, né? E tem outras que têm que ser criadas, talvez. E outras que têm que ser cumpridas também, que já estão lá para isso, né? Verdade, né? Além dessa economia legislativa que nós falamos, né, tem que ter essa também cobrança. Eu fiz alguns requerimentos, até a gente pesquisou bastante leis, algumas que não estavam sendo cumpridas, né? E graças a Deus aí a gente conseguiu fazer essa lei funcionar. Por exemplo, uma lei do vereador Lorival, nosso grande amigo lá do Jardim, agora mora na Oliveira. Água Boa, né? Se mudou, abandonou Uhum. o Pioneiro, tá no Água Boa. Um abraço aí, Lorival. Ele tinha uma lei aí de a questão de treinamento de primeiros socorros para as professoras, né? E na gestão passada ela ficou um pouco esquecida e eu já no segundo ano da gestão eu descobri essa lei, né? Pesquisando, porque eu ia fazer uma lei semelhante que eu achava importante. Eu falei, não, eu não preciso mexer na lei que já existe. Eu fiz um ofício pedindo o cumprimento dessa lei, o executivo atendeu e teve que cumprir porque é lei, né? Enfim, Uhum. mas a gente precisa fazer esse trabalho sempre de estar antenado em, né, todo o compêndio das leis, digamos assim, do município. Outra Mas, lei que eu lembro, desculpa só te cortar, que eu lembro que é de pode falar. importância, nós estávamos falando esses dias, eu criei aqui, que já existe a nível estadual, mas eu criei no município também a lei do Dia do Rio.
que nesse dia, pelo menos, seja respeitado os rios, feito limpeza, plantado mudas de árvores nativas para fazer a mata ciliar e também o desassoreamento dos rios, que seja feito e uma vez por ano, pelo menos, ter esse capricho, né? Isso é uma lei que teria que estar sendo cumprido, porque todos nós estamos sendo assolados, né? Graças a Deus hoje está chovendo, né? Um pouco, mas a seca está assolando o município todo. Andei para o Exatamente. interior esses dias e aqui mesmo na sede, do lado de casa aqui, nunca vi isso. O poço artesiano sendo abastecido, a caixa, com água Com do rio caminhão-pipa. Passaúna, né? Da outra adutora que vem para cá, que vai através de caminhões, né? Porque isso nunca aconteceu. Se não cuidar, acaba. Então, isso são leis necessárias, né? Que é Né? saúde, é qualidade de vida e é vida. O ar, água e ar, a terra e É. ar, né? A questão da preservação das nascentes também, né? Nós temos várias nascentes dentro do município que vão alimentam os nossos rios, mas também tem outras menores, né? A gente vê dentro de propriedades rurais algumas nascentes que precisam ser preservadas, né? Eu acompanhei um caso, por exemplo, me chamaram que quando a Sanepar perfurou um dos poços ali no São Benedito, as nascentes ao redor das propriedades, que muita gente tinha água de poço, acabaram secando, né? Depois a Secando. Sanepar foi lá e corrigiu a questão, mas é importante, né? O nosso município é o município das águas, né? Se Piraquara não tivesse esse apelido, com certeza Campo Magro também teria É. essa denominação, né? Porque nós temos a nossa riqueza é a água, né? E temos que preservar e cuidar, né? Dos nossos rios, da água do nosso município. Com certeza, inclusive a fiscalizar a Sanepar, porque eu, como você sabe, sou servidor do IBAMA. As maiores multas que existem dentro do IBAMA do Paraná são contra a Sanepar, porque Da ela própria faz autarquia. a coleta, tratamento e às vezes devolve água para os rios que não é da maneira correta. Então, até 2016, 17 tinham 300 milhões de multa contra a Sanepar. E claro, daí foram feitas algumas compensações ambientais e o nosso município, que vai com certeza estar sendo, né, abastecendo não só Campo Magro, até a mesma Grande Curitiba, com uma parte do Passaúna ali. Isso é essencial, a proteção, a preservação do meio ambiente. E todos nós, né, falando com as pessoas aqui, estamos sentindo isso na pele. Né? Tá tendo, né, falta de água, alguns bairros. Campo Magro aqui na sede não tanto, mas aí alguns bairros têm muita reclamação da falta de água. Não só Campo Magro, toda a metropolitana Grande Curitiba. Então, com certeza, Verdade. é um dever nosso, não só de, né, ex-prefeito, ex-vereador, mas como pessoa da comunidade, ser humano, cada um de nós, né, temos esse dever de preservar o meio ambiente. É verdade. A sociedade civil tem esse papel também, né? Tem poder, né? Se nós nos unirmos, né, tem mais força que um mandato, né? Então a gente tem que trabalhar nessa consonância, tanto legislativo quanto executivo, mas a sociedade tem que estar integrada nesse trabalho, porque eles são digamos assim, os protagonistas, né, o indivíduo principal de todo o trabalho legislativo e executivo que é feito no município e no Brasil, enfim. Mas agora vamos mandar uns abraços ali. Eu vi que tinha muita gente comentando e as pessoas querem falar com o Bozinha. Eu vi o nosso amigo Lorival que acabou comentando. Então eu vou fazer o seguinte, Bozinha, você como convidado hoje, vou deixar você mandar uns abraços aí. E Humberto, vai colocando na tela aí que o Bozinha vai dando os abraços pra galera. Um abraço ao Toninho do Morro, que não apareceu aqui a outro agora. Não tô, Não tá já conseguindo está na ver? tela? Já está na tela? Não, não estou conseguindo ver. Tá aqui, ó. Rafael Lilo. Eu vou Ah, o lendo os nomes. Lilo, É o eu vou Lilo. complementar. Eu não consigo, não estou vendo aqui. Daiane Repula. Um abraço ao Rafael, ao Lilo, à Daiane, Júnior Sagui. o Júnior, nosso pré-candidato, O Vilcinho, o grande Vilcinho. o Vilcinho Vilela, um abraço. Melissa Moraes Santos. Deixa eu ver aqui que agora fizemos aqui, o Matheus me ajudou aqui, o Dinarte, agora a Cristiane Padilha, dos Santos, Elcio, o Darcy dos Santos Leiteiro, isso? A Salete de isso, Oliveira, ao Dinarte novamente, a Cátia Valéria, Elcio Bosa, o Elcio Bosa, que está ligado também. Vamos ver aqui.
Tem mais algum aí que está aparecendo, não? Aqui agora aparecendo para nós tá o Dinarte, Diogo Souza, A Maria Tereza Viola está assistindo, um abraço. Marli The Christian. de Christian, um abraço, Marli. Valteir Pereira, um abraço. Valdir Moraes, que está nos assistindo. Humberto Quintino, um abraço, Humberto. Você que também está ligado aí. Marcelo Mainardi, grande Marcelão. Ao Lucas Quintino, Cristiane Coelho, Silvânia Ramos, um abraço, que são nossas pré-candidatas também. A Vera Lúcia Jarec, minha sogra, um abraço. Maria Delordes Vantoba, ela que foi ex-secretária de Educação no nosso governo. A dona Edeonir, Lourdes, a Maria de Lourdes, ela fez meu curso de casamento, nunca vou esquecer dela. um Foi um abraço a ela e o curso, Ivo também, né, que e deve o estar seu ligado. Ivo. Juliana Reis também. Juliana Portela, Juliana Reis, Edionir Correia, o Nene, Ana Tia Flávia de Sueli, Oliveira. ó, Sueli Tadeu Bosa na escuta. Tia Sueli, tio Tadeu, benção. Um abraço. Um abraço, Celia Tadeu. Quero ver Rosane aqui a Manfrão. Neuza Cordeiro, Neuza Manfrão, Valdeci Mengardo Lizarte, um abraço a esse jornalista maravilhoso aí que eu sempre falo que tem história porque acompanhei quando era do governo do estado, né? Valdeci, que mora ali no Boa Vista. Maicon Fernando Reis, Schneider. Fernando tá sempre Fernando, assistindo a gente aqui. Sandra Lopes. O Jorge Jarec, grande Jorge, um abraço. a, Ó, o a Miguel, Deni, você tava visitando ele, tá até assistindo. o Lírio, Paloma Santos, ao Felipe Quimietti, agora que eu cheguei aqui no Elcio mais uma vez, o Jesus, Uhum. né? Parecido Jesus dos Santos, o Rival, já falamos, a Daiane Repula, Joel Matoso, obrigado, um abraço, Rafael Guazelli, Cleverson de Paula, o Vilcinho, que nós já falamos, Francisco José de Lima, o Sagui, já falamos também, Alisson Manfrão, Alessandra Jarec, minha esposa, um abraço, o Lilo, já falei, Terezinha Borges, um abraço, Juliana Reis, nossa, quanta gente aqui, obrigado, Darcy Sirlene. Cordeira da Silva, Terezinha Borges, Sirlene, e assim vai, né? Quero Assim agradecer a vai. todas as pessoas que nos acompanham, né? Porque muito importante, né? É tão, como se falou, talvez nesse momento tão difícil, né, dessa pandemia, tão grave esse problema, né? Em todos os sentidos, o principal da saúde, o econômico, né? Essa confusão, esse desemprego, mas do outro lado as pessoas em casa, né? Por exemplo, nós aqui, eu com a minha família aqui, você com a sua ali, e as outras pessoas na família deles podendo ter, né? Essa antes, se fosse um outro tempo, talvez a gente cada um ligado na televisão, não sei o quê. Hoje não uniram mais as famílias e é uma maneira de nós estarmos conversando, né? De uma maneira segura, né? E torcer, né? Pedir a Deus que tudo isso passe logo, né? Porque cada dia está assolando mais, né? Eu vi muita gente infectada, muitas pessoas com esse problema, né? Não só em Verdade. Campo Magro, o Brasil todo aí, né? Poxa vida. Infelizmente, né, a gente está acompanhando um crescente aí da questão da pandemia, então pedir para o pessoal, né, em primeiro lugar, tenham cuidado, cuidem da família, dos mais idosos, dos mais vulneráveis, das pessoas de grupo de risco. Nós acompanhamos essa semana, o Paraná entrou em quase 80%, né, mais que 80%, perdão, das vagas de UTI ocupadas, né, então realmente está sendo bem triste, né. Então, enfim, Boazinho, eu queria agradecer de coração aí a tua participação, né? Nós vamos encerrando a tua participação por aqui, né? Foi Pois muito não. rica a nossa live, foi muito bom falar aí de tudo que passou, da história do município, né? Eu lembro bem, eu era pequeno, mas eu lembro bem do movimento da emancipação do município, do plebiscito, enfim, né? Toda aquela movimentação, o tio Tadeu, a tia Sueli, o seu Míntio, todo o pessoal aí fazendo a movimentação, o O Geraldo Jadir de Carpeschi, Almeida, o né? Geraldo O Carpeschi. seu Jadir, todo o pessoal se movimentando aí para que houvesse esse desmembramento aí de Almirante Tamandaré, porque realmente aquela época era uma época de muito esquecimento, né? O Magro ficava em segundo plano. Até porque Tamandaré é gigante, né?
tive até essa semana, Bozinha, na casa da dona Dete Pavone, lá em Almirante Sim. Tamandaré, ela é vereadora da Almirante Tamandaré, grande amiga nossa. Tive lá e fui no bairro Cachoeira, aquele bairro é gigantesco, né? Muita empresa, muita loja, muita gente na rua, né? Então, Almirante Tamandaré não tinha mais como atender o pessoal do distrito de Campo Magro na época. Então, foi importante esse movimento, né? E hoje nós somos, graças a Deus, município, né, Bozinha? Então, mandar um abraço também, teve essa participação ao Marildo Pazzi, que também foi vereador lá na época. O Dirceu Então, Pavone, né, falecido também, Dirceu, ele mas eu, ajudou. todos têm a sua história, a sua importância nessa história aqui do nosso município, né? Cada um deixando uma parcela e, se Deus quiser, nosso município tem muito que crescer. Um povo bom, né, honesto, trabalhador, e nós devemos ter o maior respeito, principalmente nós, né, você também, que teve a confiança, né, de ter sido eleito, né? Isso é muito gratificante e é de muita responsabilidade também. Então, as pessoas, né, merecem todo o nosso respeito, porque eu É sempre verdade. falo, nós quando exercemos um mandato, né, nós somos responsáveis por todos, né? Aquele que nos confiaram o seu voto e aqueles que não tiveram o direito, aqueles que foram oposição, que votaram contra, mas as pessoas que você responde por crianças, por pessoas sadias, pessoas doentes, pessoas de todas as classes sociais. Então, isso é muito, né, uma responsabilidade também muito grande, né? É É, verdade. A minha isso, esposa é testemunha que nos 6 primeiros meses do mandato, né, não, fomos para a eleição, conseguimos a eleição, dos 6 primeiros meses eu não dormia, né? Caiu a ficha, né? Falei, sou vereador, né? E agora? A responsabilidade, né? Então vamos estudar, vamos trabalhar. A primeira coisa que me falaram depois que eu fui eleito, olharam nos meus olhos e falaram bem assim: agora você não é só pai da Isabela, que na época só tinha Isabela, não tinha Mariana, agora você é responsável por todas essas crianças do município de Campo Magro. Aquilo caiu como uma bomba é, sobre meus ombros, né? Caiu a ficha, né? Realmente é isso, né? Tudo que a gente faz de projeto de lei, de aprovação, de votação, impacta na vida do campo magrense, né? Então é uma responsabilidade tremenda. então, quero mandar um abraço também aqui que estou vendo para o pastor Clemerson, o pastor Tiago, mandar um abraço a todas as pessoas aí que estão ligadas e que nós não mandamos o abraço porque alguns passam batido, né? E quero Né? agradecer, né? Aqui está vindo mais algumas pessoas, Sandra Lopes, a Rosane Manfrão, Tiago Nalepa, O seu Ezequiel lá do Veneza está nos assistindo. o Rodolfo, aqui o Vanderlei Gremenan. O Vanderlei, não podemos mais disputar um campeonato aí, né? Dar umas caneladas. O Vanderlei que jogava na zaga, na lateral. O pai do William, né? Que é o Pai nosso, do eu Ilha. sempre falo, nosso orgulho, Campo Magrense, né? Ó, o Um Vilcinho tá abraço. mandando nós mandar um abraço pro Galo, ex-vereador Nilson Galo. Nilson Galo, que teve a sua contribuição também, né? Um abraço a Nilson Sim. Galo. Nilza É, Cordeiro, pro Dair Cordeiro também. a Sirlene, um abraço a Kátia, já falamos. Salete de E Oliveira, lá do Viviane nos assistindo. Diogo Souza, O seu Orlando um, também, um abraço. um Leiteiro, Darcy dos Santos Leiteiro, Diogo Souza, já falamos. O Werneck está nos assistindo também, um abraço a Ana, todo mundo. Quero mandar um abraço ao Cristiano Garcia, que está também nos assistindo. A Maria Tereza já falei, a Daiane também. A Tati Jarek, um abraço. O Valdir Moraes, um abraço ao Valdir e a toda a família do seu Santo Moraes também que estão ligados, né? O Lá Vílio, no o Jair, o Retiro, seu Santo, o o Vili. Lucas Quirino, Um nossa, abraço também pro meu bastante gente. amigo Galvão, sempre nos O assistindo Galvão, também, né? lá do Galvão. O João, Nosso, meu sogro. O João tá um, sempre abra... assistindo também. um abraço para minha afilhada aí também, né? Tua esposa. É. E para as crianças aí que também estão ligadas, com certeza. Muito obrigado. Então, você agora, o Marcelo Mainardes aqui que está ligado também, Neuza Cordeiro. E eu quero, então, Márcio, deixar você aí, né, continuar. E quero agradecer esse teu convite e os outros nossos pré-candidatos, outros vereadores, a hora que quiserem, eu estou, né, disposto, podem me convidar, que é uma satisfação de poder estar participando com todos vocês.
que todos nós temos o mesmo ideal, né? Um Campo Magro mais justo, um Campo Magro, né, que tenha as pessoas, que seja cumprido, né, o que é nosso dever para que seja o direito das pessoas, dos munícipes de Campo Magro. Então, nós nessa pré-campanha, é muito difícil, né, hoje, sem conseguir fazer reuniões, nem devemos fazer isso, então é meio pingado, né, a gente fazendo algumas visitas com todo cuidado, máscara, mas é muito difícil e com respeito às pessoas, né, mas pedir sabedoria a Deus, né, que Ele vai nos É, conduzir com certeza, vai nos dar essa sabedoria agora para poder conduzir todo esse processo, é muito diferente, né, totalmente uma pré-campanha diferente e com certeza as eleições futuras aí também vai ser muito diferente do que foram as outras, né? Mas o que é para ser, será. Vamos tentar fazer da melhor maneira a nossa parte. E quero te agradecer, Márcio, você e toda a sua equipe aí que te eu que acompanha. agradeço. E conte sempre comigo, né? Como amigo, não é como político, não. É como amigo de você, da sua família. Né? Nosso maior respeito por todos aí também. Todo mundo pergunta às vezes o grau de parentesco que eu tenho com o Bozinho. Para quem não sabe, tio Luizinho era irmão do Gumercido Boza, do meu nono, e o Bozinho é primo do meu pai, primo de segundo grau. É, o pai, né, que era irmão do tio Cindo. E então somos parentes de segundo grau, mas independente de ser parente ou não, a amizade que nós temos, Amizade. vamos, né, é isso que é o mais importante, né? E foi meu Então, padrinho de casamento também, né, Bozinho? e foi padrinho da Fran, que é tua esposa, de batismo, De batismo. né? Que você, Coincidência, né? vocês nem se conheciam ainda. Eu conheci ela Não, muito antes que você, pode ter certeza verdade, disso. De nenê, verdade. e que teve uma história muito interessante, que nós íamos batizar aqui na igreja da Matriz, e o padre disse, não, se quiserem batizar, agora vocês vão ter, nós vamos lá para Conceição batizar, porque É, saímos atrás do padre, então isso ficou marcado, né, que temos história, né, verdade. então é isso que vale, né, tudo que a gente leva, essa história que, né, o respeito para com as pessoas, né. Um abraço para o É. Joãozinho, a Roseli, também meus Ó, o compadres. Marcelo Mainardi aqui comentou, um com Z, outro com S. É É, verdade, e na família tem com dois E e com dois S também. E somos verdade. todos parentes. Erro de É, cartório, né? Porque o certo, o que veio, pelo menos que veio da Itália, era com S. é E verdade. depois foi, né, na pronúncia, quando ia falar o nome dos filhos, dos avós nossos, bisavós, ia falando e ia se escrevendo, mas é assim mesmo. Mas Então, beleza, Bozinha. Então, um grande abraço a você, toda a família, toda a equipe aí também. É, o Matheus, que ajudou a gente aí com a questão da transmissão e também deixou o Bozinha logado aí para nós. com certeza eu Beleza? sempre falo, né, peço desculpa porque eu sou meio chucro ainda nesse negócio, mas estou aprendendo, né? Eu vai evoluindo. No nosso tempo, eu digo, quando estava prefeito, fazia até um programa de rádio, é muito diferente. Mas isso é tecnologia, nós temos que nos adaptar a ela, né? Ainda bem que tem isso, né? Quero deixar um abraço, então, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, a todos vocês, e uma boa live, uma boa noite a todos, um bom final de semana, né? Que amanhã já é sexta-feira, com a chuva abençoada, que venha quieta, em paz, assim, que faz parte também do nosso Então, meio, beleza. né? Até É, mais, mas... então. Obrigado, Até viu, Márcio? mais. Tchau, Bozinha. Um abraço a todos os nossos outros pré-candidatos, né, que estão aí nos assistindo também. Com certeza isso é muito democrático e todos fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.